Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hardscast, o podcast da Hards que vem trazer para a comunidade muito conteúdos relacionados a startups de software e hardware, para makers, para construir produtos legais que a gente consiga ajudar o pessoal que está iniciando nessa jornada com um monte de experiência. Tenho aqui do meu lado meu parceiro e meu elementar caro Watson. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Watson e depois que eu conheci a H2 Metric, nunca mais perto de posto de gasolina eu tomei água da bica. Muito bom. Esqueci da minha frase, né? Eu vou complementar agora também. Eu sou o Dilo Júnior e eu acho muito foda startups que desenvolvem tecnologias que geram impacto ambiental e impacto na nossa sociedade. E os nossos convidados agora, como o Watson já falou, são os nossos acelerados aí da startup 2Metric, o Anderson. Chega aí, Anderson. Fala pessoal, tudo bem? Então, eu sou o Anderson, faço parte do time da 2Metric e eu acredito muito que a tecnologia pode ajudar na proteção do meio ambiente. Boa! Estamos também junto com o Ricardo, que também faz parte do time aí. Se apresenta pra galera aí, Ricardo. Oi pessoal, meu nome é Ricardo, eu sou o CTO da H2 Metric e eu amo hardware. Boa! É isso aí. E eu acho que tem dois assuntos muito massa que a gente vai discutir bastante aqui hoje, que é justamente a gente tem a honra de ter duas pessoas muito fodas em hardware aqui, que é o Watson e o Ricardo, e vão poder trocar várias ideias, mas também tem essa pegada do impacto ambiental, do como vocês realmente conseguem trazer para esse mercado. E vamos começar falando nisso, que eu acho que é legal, entender um pouco da onde que vocês encontraram esse problema no impacto ambiental que vocês resolvem, né? Onde é que vocês viram essa necessidade? Como é que vocês chegaram nisso? Você pode compartilhar um pouco com nós isso, Anderson? Claro, Dilo, vamos lá. Bom, a ideia surgiu da experiência, tanto minha quanto do restante da equipe nessa área de meio ambiente, né? Então, eu sou biólogo já desde 2007 e trabalhava principalmente na parte de monitoramento ambiental. E depois eu fui me envolvendo nesse mundo, nesse ecossistema de startups, entendendo o que é uma startup e tentando levar para o mundo que eu vivia, né? Para o meu dia a dia. E aí a gente começa a perceber coisas que são completamente absurdas, né? Tipo, o que a gente desenvolveu é um sensor que fica monitorando em tempo integral a qualidade ambiental do solo e da água subterrânea. Isso, antes da nossa solução, isso era feito através de uma amostragem que o técnico ambiental ia lá uma vez por ano e fazia uma coleta, mandava para um laboratório, o laboratório fazia uma análise, gerava um relatório que precisava de um outro técnico para interpretar esse laudo e aí sim poder dizer que se aquele local tinha contaminação ou não, né? E ainda correndo todo um risco daquela única amostragem no ano ter algum erro amostral, algum erro de laboratório e ainda perder aquele trabalho, né? Ou ter um resultado diferente do que realmente é. É legal, tipo, porque assim, ó, pelo que eu entendi, como você falou agora, uma vez por ano só o cara vai lá tirar uma amostra. E tem o risco muito grande de, tipo, no dia seguinte que ele tirou a amostra, acontecer um vazamento. E aí fica outro ano vazando aquilo lá, né? É isso aí. Se a pessoa faz a amostragem hoje e aí começa a contaminar amanhã, ocorre um vazamento, ou acontece alguma coisa naquele terreno que começa a contaminar amanhã, o empreendedor ele só vai saber dessa contaminação daqui a um ano, né? Então isso é bem... é um sistema muito arcaico, não faz sentido nenhum. E o custo desse processo tradicional é extremamente alto, porque tu precisa de pessoas especializadas, pessoas que entendam daquele trabalho, tu precisa envolver coleta, material de amostra, laboratório. Só para vocês terem uma ideia, as análises desse tipo de material não são nem feitas no Rio Grande do Sul. Essas amostras são enviadas para São Paulo, a grande maioria, para lá serem analisadas, né? Então, poxa, não faz sentido tudo isso. Se a gente olhar para a tecnologia, para a internet das coisas, para sensores, tem maneiras muito mais inteligentes de fazer isso, né? E foi dessa forma que surgiu a 2Metric.
Ô Anderson, acho que para a galera entender legal também, assim, já que você comentou que vocês trabalhavam com isso antes já de alguma forma, né, até no modelo tradicional, dá um exemplo assim de como que isso acontece, como que acontecia, né, antes de vocês bolarem aí a solução de vocês, só para a galera entender, tipo, um exemplo mesmo de que eles possam compreender como é que era esse processo. Claro, claro. Bom, tem diversos casos que ocorreram, que ficaram até bem famosos, que saíram na mídia, né? A maior área contaminada do Rio Grande do Sul, por exemplo, é uma área que tinha uma fábrica que fazia tratamento de postes, aqueles postes da CE, né? Que antigamente eram de madeira, e aí tinha que passar um produto na madeira para para aquele poste ficar descontaminado, não pegar nenhum um fungo ou coisa parecida. Bom, essa fábrica, tudo que sobrava, eles jogavam no pátio da fábrica. Ou então os tonéis onde estava esse produto, ele vazava e percolava pelo solo, entrava na terra e chegava até a água subterrânea. Naquela época, isso era a década de 80, a fiscalização ambiental quase não existia. Ou áreas contaminadas era um tema que ninguém falava naquela época também, né? Então, o que aconteceu? Essa fábrica, com o passar do tempo, ela quebrou, o pessoal, os donos foram embora, ninguém sabe onde estão esses donos dessa área. E quando foi 2003, 2004, uns pesquisadores da URGS perceberam que em determinado bairro da cidade de Triunfo, as pessoas tinham muito mais casos de câncer do que nos outros bairros. E aí foram estudar o porquê que isso acontecia naquele bairro. E aí se identificou que a água subterrânea que passava embaixo daquele bairro era uma água que estava vindo, que ela passava também embaixo dessa antiga fábrica, que ficava muito longe, bem distante, quilômetros de distância. E essa água que estava contaminada com esses produtos, ela vinha pela água subterrânea, passava embaixo desse bairro, e as pessoas nesse bairro, elas consumiam água do poço de poço, né? E assim se contaminavam. E a contaminação, quando ela começa, quando ela é bem recente, tu não sente cheiro dela, tu não sente, ela não é visível nem nada assim, mas aos poucos tu vai tomando e vai te envenenando. E essa é a história da maior área contaminada do Rio Grande do Sul, né? Além dessa, tem diversas outras. Ainda ontem de noite eu estava vendo um caso de uma área na Bahia, onde o pessoal pagava um dinheiro para a comunidade ficar quieta, para eles não falarem que tinha contaminação naquela área, né? E depois que veio à tona essa história, descobriram que várias pessoas que moravam naquela comunidade estavam doentes, e sempre doenças muito sérias, como câncer, coisas bem graves mesmo, né? Porque a gente está falando de produtos químicos, né? Muitas vezes derivados de petróleo. Legal, cara, eu acho que é um ponto bem importante. A gente falou do impacto ambiental, mas também como o impacto ambiental gera a parte de saúde, né? Que impacta na saúde da população ao redor. Exatamente, Dilo. Até a água subterrânea é a mesma água subterrânea que, além dela passar por baixo de bairros, das comunidades, ela, quando chega próximo dos rios, é ela que forma a água dos rios também, dos corpos hídricos, né? Uma dúvida que ficou assim, comigo é assim, qual é a diferença de eu conseguir tratar uma contaminação no início, no meio e no final, assim? Bom, Watson, isso é uma coisa, é um fator muito relevante ao tempo, né? Porque quando tu tem uma contaminação recente, tu consegue identificar de forma bem recente, tu vai lá e resolve o problema. Tu vai lá, remove aquela terra que está contaminada, vai lá e sana o problema do cano que está estourado, do
tonel que não está bem impermeabilizado, que tu vai enxergar na hora que tu identificou que tem um problema naquela área, né? E assim tu consegue, de forma muito rápida e sem muitos custos, resolver esse problema de forma sem muita incomodação. Agora, quando esse problema ele se torna um problema grande, começa que ele já não é um problema interno da empresa. Tu tem a obrigação de passar de te autodenunciar por órgão ambiental que tu tem esse problema. Até porque, muitas vezes, esse problema já está passando dos teus limites e indo para outros terrenos, ou tem o risco de estar acontecendo isso. E aí, quando acontece isso, primeiro, multa ambiental, incomodação, porque tu vai ter que apresentar um monte de estudo, um monte de gastos que tu vai ter com análises, investigação ambiental. Tu vai ter que, hoje, quase sempre, o órgão ambiental, quando recebe a informação, ele passa essa informação para o Ministério Público, porque afinal contaminação é um crime, né? Então o empresário, além de vai ter que gastar muito dinheiro para descontaminar, vai ter que gastar muito dinheiro com análises técnicas, ele vai ter que gastar com advogado, ele vai ter que responder processo, ele vai ter que pagar multa ambiental. E ainda, desde 2009, existe uma lei que diz que se tu tem uma área contaminada, tu é obrigado a registrar na matrícula do imóvel que essa área está contaminada. Ou seja, tu ainda vai perder o valor desse imóvel. E isso, apesar de não ser tão praticado, cada vez mais os órgãos ambientais estão exigindo do empreendedor dele lá comprovar que registrou na matrícula do imóvel. Você comentou ali que o cara tem o dever de se denunciar ali, mas, cara, é um pouco difícil de acontecer essa situação, né? Então, dá para ver o quão importante é ter o equipamento de vocês para conseguir determinar isso antes, né, de acontecer uma catástrofe ambiental, né? Watson, na verdade, isso até um tempo atrás, tu tinha uma contaminação grande, tu ainda conseguia esconder, sabe? Mas hoje em dia, o órgão de fiscalização ambiental, ele tá muito ligado nisso, ele tem a conexão com os caminhões que transportam resíduo, ele tem conexão com as centrais que recebem resíduos ou solos contaminados, ele tem uma base de informações muito grande. Então, mesmo que eu não me autodenuncie, a simples movimentação que eu vou ter que fazer para resolver aquele problema vai dar um alerta lá no órgão ambiental. E aí, se eu não me autodenunciei, eu ainda deixei de cumprir outra lei, então vai ser pior ainda. O Anderson, e pensando no que você falou agora, todos esses problemas também, mas eu acho que uma das coisas que acontece também é que muitas vezes, que, como você comentou antes, é que o dono do terreno, enfim, do que está sendo contaminado, ele só vai descobrir a contaminação muito tempo depois, né? E como é que a pessoa conseguiria descobrir isso antes, de maneira tradicional, digamos assim? Bom, da maneira tradicional, é um método, então, onde faz uma amostragem de água subterrânea, né? Isso é regular. Deixa eu voltar um pouquinho. Isso tudo é regulamentado pela licença ambiental do empreendimento, tá? Então, cada empreendimento hoje que ele mexe com produto químico ou que ele tem algum potencial de gerar contaminação, ele obrigatoriamente tem uma licença ambiental. E lá na licença ambiental, a maioria das pessoas acha que licença ambiental é como se fosse um alvará, só um documento de botar na parede. Mas não, a licença ambiental ela tem diversos pontos que têm que serem seguidos, como entrega de relatórios, entrega de anotação do responsável técnico pela operação. Tem diversos pontos que têm que serem seguidos na licença ambiental. E um deles, quando é uma empresa que tem potencial de poluir, é todo ano comprovar que ela não contaminou o solo, né? E de que forma isso é feito? A forma mais comum é a instalação de que eles chamam de postos de monitoramento, que é aquelas tampinhas amarelas que a gente enxerga no piso do posto de combustível, sabe? Então, aquelas tampinhas ali, se tu abrir, ele vai ter um poço que vai
levar até a água subterrânea. Uma vez por ano, tá? Santa Catarina uma vez por ano, Rio Grande do Sul o mais comum é 2 vezes por ano. Vai um técnico lá, tira uma amostra, bota um amostrador naquele poço, tira uma amostra dessa água e essa amostra é enviada para o laboratório. Aí o laboratório vai analisar, dentre uma lista de 400 e tantos compostos que podem ter naquela água, se existe algum composto daqueles, e aí ela vai emitir um relatório, um laudo. E esse laudo, ele é um laudo bem técnico. Então precisa ainda vir um outro profissional para fazer a interpretação desse laudo e escrever na forma de um relatório, dizendo se a área está contaminada ou se a área não está contaminada, né? Então esse é o método tradicional. O que a Tiometric faz para quebrar isso? Ao invés de fazer uma vez uma análise por ano, a gente coloca um sensor que fica fazendo uma medição por minuto. E assim ele consegue dizer de uma forma muito rápida quando começou a aparecer o problema de contaminação naquele terreno. Ô Anderson, cara, e tipo assim, como é que funcionam os clientes de vocês? No caso, eu como pessoa, posso querer ter um desse num poço artesiano perto da minha casa? Quais são os clientes de vocês? Já estou interessado já. Watson, o nosso cliente hoje, quem a gente foca é aquele cliente que está sendo cobrado pelo órgão ambiental, né? Aquele cliente que tem uma licença ambiental obrigando ele a fazer um monitoramento de solo e de água subterrânea, tá? Por quê? Porque esse cara já gasta com isso, e ele gasta com um processo arcaico. A gente está focado nesse, porque esse já tem o problema e já sabe, já entende. O que tu levantou, vender para alguém que tenha poço em casa, boa pergunta, um bom questionamento, Watson, eu nunca tinha pensado nisso, né? Talvez até vou levar isso para a equipe, mas hoje o nosso foco então são indústrias e redes de postos de combustíveis, né? Lembrando que o posto de combustível ele tem um alto potencial de poluir, porque ele tem os tanques de armazenamento de combustíveis todos enterrados, ele tem diversos encanamentos, ele tem uma canaleta que vive vazando, ele tem as bombas, por baixo das bombas vive vazando, tem uma caixa que deveria separar a água do óleo, que não funciona bem assim. Então ele tem diversos pontos de contaminação e ele é muito fiscalizado. Por ter esse potencial tão alto, a fiscalização bate muito em cima deles, né? Até porque eles estão no meio da cidade e tem um maior risco de contaminar a população. Ô Anderson, e uma coisa, o teu sensor, ele determina qualquer coisa que seja diferente de água, ou ele, tipo, só gasolina, só óleo, como é que funciona, assim? Bom, ele é um sensor bem qualitativo, tá? Ele me informa que tá acontecendo alguma coisa de errado naquele poço, naquela água, tá? A única coisa que a gente consegue identificar hoje com os padrões que a gente já conseguiu estabelecer é se a contaminação é forte, se é uma contaminação fraca, se é uma contaminação por derivado de petróleo, né? Combustível, óleo, coisa parecida, ou se a contaminação é por metal pesado. Mas eu não consigo dizer para o cliente que tipo de metal pesado que tem ali, que tipo de óleo que tem ali, nem a quantidade desse óleo. Só uma informação bem qualitativa. Então, porque esse é o valor que ele precisa. Ele precisa saber quando deu problema. Apareceu o problema, aí sim vai lá investigar qual é o problema. E não fazer uma análise, como é feito hoje, analisar 400 e tantos produtos químicos, se existe naquela água ou não. Eu sempre faço uma comparação, isso é tipo, eu tô quente, eu vou no médico, o médico vai mandar eu analisar se eu tenho uma das bactérias que possam existir no corpo para saber se eu tenho uma infecção ou não. Não é assim, né? O médico vai lá e bota um termômetro embaixo do teu braço e diz, é infecção, porra. Né? Então, é mais ou menos isso que a gente está fazendo com o Tiometric. Cara, mas contem pra nós aí como é que vocês
olharam essa necessidade e da onde que surgiu a ideia de usar hardware, né, esses sensores que vocês comentaram nessa solução? Agora respondendo, eu acho que é uma solução até simples, assim, essa ideia é uma coisa que ela vem no próprio pensamento, porque quando como o Anderson falou ali, né, ele viveu muito isso, da parte de análise, perceber essas análises, assim como o Márcio, que é nosso outro sócio. Então, eles viam que existia essa ineficiência no mercado. Então, a primeira coisa que eu imagino que se pensa, né, é tipo, o que eu poderia colocar ali para que eu não precisasse ir lá a todo momento? E daí eu acredito que a resposta ela vem bem simples. Se tivesse um dispositivo que ficasse verificando para nós todos os dias. Então foi mais ou menos daí que veio, assim. Daí que a gente começou a desenvolver alguma coisa que pudesse fazer pelo menos similar ao que se faz isso, só que com uma frequência bem maior. Eu lembro que quando eu conheci o Ricardo, a gente passou uma tarde lá tentando desenvolver uma boia que pudesse ser impressa na impressora 3D, mas que não pudesse entrar água e que guardasse ar ao mesmo tempo, né? Então a gente vê que cada preocupaçãozinha que vocês têm com o hardware de vocês. Então é uma coisa que não agride o meio ambiente, é uma coisa que cuida do meio ambiente e é uma coisa que, tipo, tá ali o tempo todo para que as pessoas consigam ter uma água, uma qualidade no solo bem eficiente. Conta pra gente, cara, como é que foi o desenvolvimento desse hardware? Sem entrar em partes técnicas, assim, mas o que ele pode fazer, como que funciona, mais ou menos. Com certeza, Watson. Eu acho que assim, quando tu começa a desenvolver um produto, daí tem a primeira ideia, né? E daí tu vai vendo depois quanto realmente é fundo, o buraco, entre aspas, para tu chegar numa solução que realmente tu possa colocar lá no mercado, né? Então tu pensa, se a gente só vai botar um sensor no posto, aí tu vê, não, mas eu tenho que ter uma boia que consiga detectar. Mas essa boia vai ter que ser uma boia que não pode agredir o meio ambiente. Tem que ser uma boia que fique estável, que não se mova com mudanças de água. Então, isso tudo vem aparecendo aos poucos, porque quando tu pensa em desenvolver, tu nunca chega, a não ser que tenha muita experiência, né? Tu nunca chega direto nesses pontos. Então, o nosso desenvolvimento ele foi muito à base de teste, muita reflexão, assim, para a gente conseguir chegar no produto que a gente tem, no produto final que a gente tem hoje. Então, muito dos passos de hardware, tu primeiro testa com uma protoboard, tem aquelas placas de participação, depois que a gente testa tudo, a gente testa em casa, em laboratório, depois tu começa a preparar ele para enclausurar. Um dos problemas que a gente teve bastante no desenvolvimento foi que a gente instala todos os sensores, tudo funcionando, e daí dá a primeira chuva, né? E daí o cara pensa, putz, eu não impermeabilizei todos eles. Daí vai Queimou lá, tudo. daí vai lá o Ricardo correndo, tira todos os sensores do posto, vai lá, analisa o que aconteceu com eles. Por sorte, eles sobreviveram bem. Então, daí vai lá, agora temos que fazer mais esse passo, que é a impermeabilização de todo mundo. Sabe? Então, o desenvolvimento é muito disso. Cara, e quantos filhinhos aí vocês têm por aí? Quantos desses você já tem em campo? Por enquanto, a gente tem vários separados. Então, acredito que tenha 14, Anderson. É isso aí, né? Pô, cara, que massa, hein? Tipo assim, como que funciona assim? Ele é um cabo de comunicação que vai para um computador? Como que é a tela que aparece? Ou é ligado direto na central de vocês e vocês ligam pro dono do posto? Ou ele tem uma telinha lá? Como é que funciona? Eu só queria adicionar ali antes na resposta, Watson, que a gente chegou num ponto agora que a gente está fazendo nosso primeiro lote maior. Então, antes os lotes eram muito manualmente feitos, e hoje a gente está fazendo uma produção de 60 sensores, de uma leva só, já vem tudo pronto. A gente já chegou nesse nível, assim. Legal, por isso que você está imprimindo aquela leva ali na impressora 3D, né? Imprimindo uns 50 por vez. Isso, é bem por aí. Ô, Ricardo, e como é que funciona assim, tipo, é um cabo de comunicação que leva até o computador, tem um computador ali, ou é ligado numa central, vocês mesmos que ligam avisando pro cara, ou ele mesmo sabe na hora ali, como é que funciona essa tecnologia de vocês? O sistema nosso é composto por uma plataforma, são duas plataformas. A gente tem uma solução de hardware e uma solução de software. Então, quando a gente instala o nosso hardware, isso é um outro ponto legal que nos postos a gente tem o problema de não ter, tu não pode passar uma fiação no posto, então num posto de gasolina e tal para instalar. Então, a gente tem que fazer também um sensor que dure por muito tempo. Então, os nossos sensores eles duram mais ou menos uns 8 meses. E foi difícil fazer
um hardware que fosse tão baixo consumo de energia, assim. Então, a gente tem os sensores que eles ficam dentro dos postos. Esses sensores, a gente cria uma sub-rede no posto, e daí que todos os sensores mandam sinais para uma base, e essa base coloca os nossos dados na nuvem. Daí, quando a gente retém os nossos dados das nuvens, a gente pega e tem uma plataforma, dashboard, que demonstra todos esses dados e fica fácil para o cliente acessar. Então, daí caso a gente tem essa plataforma, ela fica analisando os dados que a gente tem, e caso ele passe de um certo limiar, ou a gente veja que o gráfico está com certos comportamentos, a gente avisa o cliente e ele manda e-mail também. E no futuro a gente quer mandar por WhatsApp também, aquele alertazinho para o cliente ter o poder de tomar de decisão o mais rápido possível. Cara, muito massa. Eu acho que essa parte que vocês comentaram do desenvolvimento da solução, né, e como que vocês chegaram aí desde os lotes feitos manualmente até agora já iniciando um lote um pouco maior, mostra um pouco dos desafios de estar com o desenvolvimento de hardware junto com o desenvolvimento de software e toda uma solução completa que consegue resolver um grande problema, né? Mas eu queria entender de vocês aí, então, o que que é os desafios, digamos assim, de começar a colocar uma tecnologia, mudar um processo manual, digamos assim, como é que é a percepção do mercado na hora de trocar essa função tradicional que existe por uma tecnologia? Quais são os desafios que vocês estão vendo, por exemplo, de mudança de mindset ou mudança de modelo na análise desse solo? Bom, Dilo, eu acho que um dos principais problemas que nós temos na parte comercial é a gente estar trabalhando uma coisa que é bem disruptiva, né? Então, tu chega pro empreendedor ou pro responsável da área ambiental dele e fala que tu vai modificar completamente o processo, que não vai ser mais da forma como era feito, e sim que vai ser feito dessa forma, que é muito mais interessante. Bom, por mais que a gente tenha diversos benefícios e diversas vantagens, isso às vezes é uma grande barreira, porque a pessoa meio que, não, eu nunca fiz dessa forma, o jeito que eu faço é como todo mundo faz, e como todo mundo faz é a forma certa de fazer. Então existe uma barreira da pessoa entender ou ter medo de trocar uma coisa que ela sempre fez daquela forma, né? A gente conversou com uma indústria aqui de Santa Catarina que a resposta deles para nós foi que não, há 20 anos a gente faz o método tradicional e nunca deu problema, e a gente não pensa em trocar o método tradicional, né? Então existe essa barreira, né? Eu acho que essa é uma das maiores que nós temos. E claro, a gente, por ser uma startup de hardware, a gente tem a necessidade de investimento. O nosso hardware, ele não existe um custo para o cliente, porque senão deixa de ser viável para ele. Então esse custo é nosso. Então a gente também tem um certo limite no nosso comercial, porque se a gente vender demais a gente não vai ter recurso para fazer uma grande instalação, então a coisa tem que andar um pouco devagar por causa disso. Ao mesmo tempo que a gente faz uma busca por maiores investimentos, né? É o famoso problema bom, né? Tô vendendo demais, preciso do recurso para conseguir entregar a solução, né? E eu acho que aí entra o negócio. Mas um ponto que eu acho que achei interessante que você falou também, Anderson, tipo, o que no final das contas, por exemplo, é o benefício maior, assim, digamos assim, que hoje vocês veem que os clientes de vocês enxergam, né? Tipo, qual que é a proposta de valor que vocês entregam para o empreendedor, para o dono da indústria, do posto, e que pode realmente fazer com que essa transição do modelo tradicional para o modelo agora com tecnologia e previne muito mais, e o que eles enxergam nessa proposta de valor para fazer essa mudança? Olha, eu acho que é geração de dados, né? Geração de informações que antes eles não tinham. Inclusive são informações digitalizadas, porque o processo tradicional ele vai muito da planilha, ele vai muito da parte manual, né? E a gente teve um feedback ainda ontem, tá? É bem interessante. A gente está concluindo um trabalho que a gente fez num dos maiores players de mercado da parte de postos de combustíveis,
onde a gente utilizou os nossos sensores numa área que estava em processo de descontaminação e a gente conseguiu mostrar para o empreendedor como ele conseguiria economizar e fazer de forma mais rápida esse processo de descontaminação. E só para vocês terem uma ideia, esse terreno ele está há 6 anos e meio em processo de descontaminação e eles não conseguem descontaminar. E a utilização do 2Metric nesse posto está fazendo eles abreviarem esse tempo e gastar muito menos dinheiro nessa descontaminação. Então a gente recebeu um elogio muito grande ontem dessa rede, nos dizendo que ficaram impressionados com a quantidade de informações que a gente consegue passar para eles, ou como a gente consegue agregar valor com relação a isso para eles. Que massa. Então, pelo que também tem, vocês, além de prevenir um desastre ambiental, digamos assim, um impacto ambiental de contaminação, caso a área já esteja contaminada, vocês ainda conseguem auxiliar para que o processo seja muito mais eficaz e muito mais barato na hora de coletar dados e fazer essa descontaminação. Exatamente, Dino. Caramba, até eu fiquei impressionado agora. Não, nós ficamos impressionados, porque a gente colocou e a gente não tinha tanta confiança assim que a gente ia conseguir. E os resultados foram bem surpreendentes. E eu acho que é também um pouco... Cara, eu fiquei espantado aqui com o caso de... 6 anos e meio que você falou, né? Que está em processo de descontaminação. Imagina o quanto isso pode ter já impactado. Mas eu acho que é legal também que você falou, né? Dos desafios de uma startup, de mudar o modelo tradicional para um modelo mais tecnológico, eficaz, enfim. E eu acho que é um desafio e até essa própria feedback que vocês receberam agora mostra um pouco do que é esse modelo de startup, né? Que vocês vão testando, talvez vocês nem imaginavam que na descontaminação vocês poderiam utilizar o produto e agora vocês têm mais um valor que entrega, além do que vocês já estavam prevendo que vocês entregavam, né? Exatamente. A gente estava imaginando que a única informação que nós passaríamos era que está contaminado, continua contaminado, está contaminado. E a gente conseguiu mostrar que, olha, está contaminado, mas isso que vocês fizeram ajudou, mas se vocês tivessem feito no dia tal, teria ajudado mais ainda. Entendeu? Então está sendo bem interessante esses novos avanços que a gente está fazendo aí, aumentando a proposta de valor para o cliente. Que massa. Mano, sensacional. Eu acho que, como eu disse no início do episódio, assim, eu sou fã dessas tecnologias que ajudam a melhorar, né, como a gente lida com o meio ambiente. Enfim, imagina que se a gente tem, não sei quantos mil postos de gasolina no Brasil, né, se for pensar só no posto de gasolina. Vocês têm esse número? 45 mil. 45 mil, né, cara? Bom, se a gente pensar como um cidadão normal que anda pela rua, a cada quadra, mais ou menos, a cada alguns metros, você vê um posto de gasolina, né? Então, imagina a quantidade de postos e o potencial de pontos de contaminação que existem em 45 mil lugares no Brasil hoje, né? Então, se cada um tiver uma solução como a de vocês, talvez consiga prever e também auxiliar na descontaminação o mais rápido possível e se prevenir ainda mais de outras contaminações, como você falou também, que são coisas que impactam a gente, né? Eu acho que marcam o que uma contaminação pode trazer até problemas de saúde e tudo mais, né? E tipo assim, só para resumir, assim, para um cara que é dono de posto de gasolina, quais os motivos principais financeiros, não motivos de, porque eu sou uma pessoa muito boa, cumpriu com a sociedade, mas quais são os motivos resumidos assim do cara implementar a solução de vocês? Boa pergunta, Watson. Primeiro, a gente tenta buscar sempre conversar com as grandes redes, tá? Porque a rede ela enxerga mais valor do que a gente está fazendo, porque a informação que a gente gera ela vai para o servidor e do servidor a gente joga essa informação para quem a gente quiser, né? O que acontece muito nessas redes é que o gerente sabe que o posto está contaminado e ele não quer mostrar para a companhia que ele está com o posto contaminado. Então, às vezes acontece esse tipo de coisa, infelizmente. Então, a gente joga essa informação lá para a bandeira, lá para a administração central, que vai saber quais os postos, quais as filiais deles
que tem problema. Então, a gente consegue jogar num dashboard toda a situação das filiais dessa rede. E isso tem muito valor para eles, né? Porque eles já passaram por bastante problemas com gerentes que esconderam o problema, gerentes que mandaram água da torneira para o laboratório para ser analisada, fingindo que era do seu poço. Então, e por que eles nos pagam? Não é porque eles são bonzinhos, eles nos pagam porque eles têm a obrigação de comprovar todo ano lá para o órgão ambiental que eles não estão contaminando. E eles já têm um gasto com isso. Até porque ninguém fala assim, é o poço do Joãozinho que contaminou. Geralmente é o poço da bandeira X que contaminou, né? Ninguém culpa o dono do poço e sim a bandeira, né? Exatamente, Watson, exatamente. E aí, nesse mundo de bandeiras de postos, existem dois tipos de posto. Existe o posto que é próprio e existe o posto que é franqueado, né? E uma das coisas que acontece, que foi relatado pelas bandeiras para nós, é que esses franqueados, quando eles estão com um problema muito grande, eles chamam a bandeira e digam, ó, bandeira, tô com esse problema, vem resolver para mim. Só que esse é um problema muito caro de se resolver, é um valor muito alto. E aí começa a haver uma briga entre o franqueado e o franqueador. E algumas até já existe jurisprudência para isso, a bandeira não tem que pagar por isso, mas o desgaste comercial entre franqueado e franquia ocorre sempre que tem esse problema, né? Isso faz com que o franqueado acabe buscando outra bandeira para ele atuar, né? Então, é uma obrigação deles, eles têm que fazer isso, eles já têm um gasto com isso. E quando é para grandes redes, a gente consegue ainda mostrar a informação de todas as filiais para ele. Não precisa depender que o gerente que contratou um profissional para coletar a água do poço tenha feito o relatório, que ninguém leu o relatório, ninguém sabe o que está acontecendo, só vai saber a hora que a fiscalização bater na porta ou mandar um ofício para eles dizendo que eles têm que resolver esse problema. E para o dono de posto, diretamente, eu acho que é importante porque, adicionando a resposta do Anderson, né, que a gente consegue com o hardware aumentar a eficiência, principalmente, do trabalho tradicional, pelo praticamente o mesmo preço. Então, essa é a grande vantagem, sabe? A gente consegue fazer o mesmo que o modelo tradicional, mas muito mais eficiente e, às vezes, muitas vezes, muito mais barato e muito melhor. Eu acho que esse é o principal objetivo também. Galera, eu acho que é legal comentar também com o pessoal como vocês têm utilizado o ecossistema de startup, o ecossistema de inovação no desenvolvimento do negócio de vocês. Quais programas vocês participaram? Vocês estão aqui com a gente na Hartz. Como é que está sendo essa aceleração da Hartz para vocês? Entre outros programas que vocês participaram, até para o pessoal conhecer um pouco mais do que vocês utilizaram na jornada de vocês. Bom, Dilo, o que a gente utilizou, inicialmente, a gente até foi um dos gatilhos para o lançamento dessa ideia que nós tínhamos, foi um programa de incentivo a startups da Petrobras Distribuidora, isso em 2018, né? Eles estavam expondo alguns problemas da companhia e procurando soluções através de startups, né? Então a gente viu que eles tinham um problema, não era bem o que a gente solucionava, mas mesmo assim nós enviamos o projeto e ele foi aprovado, né? E aí, quando ele foi aprovado, além de a gente ter recebido um recurso, que na época foi R$160 mil, a gente conseguiu desenvolver grande parte da ferramenta e do dashboard com esse recurso, né? Mas o mais legal de tudo não foi nem o recurso, o mais legal foi a aproximação com os profissionais da Petrobras, que nos mostraram em campo, nos levaram a campo. Nós entramos na base onde eles armazenam os combustíveis, onde eles transportam no ferroviário, na parte ferroviária que eles transportam combustíveis também, para entender e ver em campo como era o dia a dia deles, o problema
sentido por eles na pele, né? Esse foi muito legal. Acho que foi um dos projetos que uma das etapas que mais nos enriqueceu em conhecer bem o problema dessas companhias. Depois, a gente também participou, paralelo a isso, a gente participou também desse programa, o Inovativa Brasil, que nos trouxe alguns mentores, nos mostrou outras oportunidades, fez alguns matches com algumas empresas para a gente conversar, foi bem interessante. Também nos enriqueceu com material relacionado ao empreendedorismo. Também a gente utilizou o Sebrae muito com o programa Sebrae Like a Boss, onde a gente pôde participar de diversas feiras a custo zero e ainda nessas feiras apresentar, fazer pitch para a banca, para investidor nesses eventos. E até o ponto que a gente conseguiu terminar a ferramenta. A gente usou bastante dinheiro nosso também. O famoso, bootstrapping, né? Depois, quando a gente tinha nossos primeiros clientes, nós buscamos algo para acelerar o negócio. Foi aí que veio a primeira aceleradora de hardware, né? A Hards. E nos inscrevemos pro primeiro batch e aprovou. E aí a coisa decolou. Toda a infraestrutura que a Hards nos trouxe nos possibilitou não ficar só em Porto Alegre, mas viemos também para Florianópolis. Fizemos muitos contatos e acho que se não fosse o coronavírus, hoje a gente estava com o foguetinho lá em cima já voando, né? Mas mais devagar do que a gente esperava, mas as coisas estão acontecendo, né? E muito por a gente ter utilizado desses benefícios desses programas, né? Muito massa. Eu acho que é um grande fator aí que pode ajudar quem está começando também, né? Entender quais são esses programas, como eles funcionam e como você pode buscar esse auxílio do ecossistema, né? De todos esses programas que acontecem para o seu negócio. Cara, eu acho que a gente está chegando aí aos minutos finais do episódio. Uma das coisas que a gente está falando sempre, pedindo no início provavelmente muita gente que vai estar ouvindo aqui está pensando em começar uma startup, ou é um aluno de engenharia que está com algumas ideias, ou é um maker que está em casa criando produtos, pensando em produtos e como transformar esse negócio. O que vocês, agora, né, nesse estágio que vocês estão, o que vocês dariam de dicas? Tanto, Ricardo, você já falou bastante dos desafios, mas falar da parte técnica também, quanto da parte do criar um negócio com base de hardware. Então, se vocês puderem comentar aí algumas das dicas que vocês gostariam de ter ouvido lá atrás, digamos assim, o que vocês dariam de dicas para essa galera que quer empreender? Dicas de hardware, começando. Principalmente achar uma linha de fornecedores, fácil. Sempre verificar, quando tu está desenvolvendo um hardware, se as peças que tu está cotando, se as peças que tu está adicionando no teu dispositivo realmente tem no Brasil. Isso foi um problema que a gente teve muito grande. A gente desenvolveu o produto e depois a gente vamos com as melhores peças, né? Porque sempre desenvolve com a melhor ideia possível. Daí tu vai ver, para comprar as peças não tem no país. Daí complicou um monte o nosso trabalho, de fazer várias prototipagens extras, mudar várias coisas do circuito por causa disso. Esse é um fator bem importante. E eu acho que principalmente nessa parte de fornecedores, o resto do Brasil tem tudo. Esse foi o problema que a gente mais teve assim, no início e que agora já está. Legal. E aí, Anderson, enquanto ao transformar isso todo num negócio, que dica você daria aí para a galera que vai criar um negócio com base em hardware e software aí? Olha, eu acho que o principal é conhecer bem o mercado, né? Hoje a gente, na equipe, tem aí, nós todos temos experiência nesse mercado de meio ambiente. O Márcio tem 18 anos de experiência nesse mercado, eu trabalho aí desde 2007 bastante também. O nosso sócio Juliano também tem aí uns 13 anos nessa área. O Ricardo que é o mais novinho, né?
mas mesmo assim a gente apanha e apanha muito, todo dia apanha e tem novidade, e a gente conhecendo detalhe por detalhe desse mercado, detalhe de tudo, como funciona todo o mecanismo, como funciona, e a gente apanha muito ainda com isso, né? Então, para todos que vão iniciar, acho que a maior dica que eu posso dar é que tem que ter alguém na equipe que entenda bastante desse mercado onde vocês estão querendo atuar. E claro, isso vai ajudar, mas também não é só isso, é muito mais coisa, é muito mais trabalho. Eu acho que isso é bem uma realidade de startup, né, cara? A fase de startup, né, que a gente fala, o estágio inicial ali, ele é justamente dessas descobertas. E por mais que, né, como você comentou mesmo, vocês estão aí há anos no mercado, vocês estão mudando a forma como o mercado trabalha. Então, tu tem aprendizado, tu tem identificação de novos fatores que impactam no teu negócio e no mercado de uma forma muito grande. Isso é meio que normal das startups, né? Mas ficam aí boas lições. Watson, quer finalizar com alguma coisa aí também? Não, cara, eu vou esperar poder colocar no poço artesiano aqui do lado de casa. Muito bom. Fica no roadmap aí da galera também. Gente, só queria então, para finalizar, agradecer vocês também. Muito obrigado por contribuírem aí com o podcast. A gente com certeza espera que mais pessoas possam se inspirar aí com o desenvolvimento do negócio de vocês, acompanhar vocês aí. A gente vai colocar na descrição dos vídeos todos os links para conhecerem mais da Twometric e toda a solução de vocês. Mas se quiserem aí dar um tchau pra galera e deixar a mensagem final, deixar o site, redes sociais, enfim, para que o pessoal possa acompanhar, fiquem à vontade, beleza? Obrigadão. Valeu, Dilo, valeu, Watson, valeu, gente. Podem nos acompanhar no site www.2metric.com.br. Nossas redes sociais é Twometric _ e agradeço por tudo, muito obrigado, valeu, gente. Muito obrigado, pessoal. Valeu por nos ouvirem. E eu só queria deixar avisado assim, pro pessoal que está começando o hardware. Hardware é difícil, é um caminho longo a ser trilhado, mas ver o produtinho pronto é inacreditavelmente recompensador. Vale a pena todos. Valeu. Muito bom, muito bom. Ficamos por aqui então, muito obrigado e fiquem ligados aí nos próximos episódios do Hardscast.